Então, Provérbios capítulo 13 é um capítulo como os outros, porque não há uma divisão. Não há uma divisão assim, agora o capítulo 13, então com um título diferente. Não, é uma coisa só. Até o capítulo 26 vai ser uma coisa só. Praticamente uma coisa só, ligada um ao outro. Vai ter aí um momento em que os sábios vão falar também, mas é a mesma coisa. Sempre os provérbios fazendo aquela antítese, usando muito as palavras e, mas. É bem interessante isto. E a gente começa agora o capítulo 13, que tem 3 divisões aqui. Não dá para fazer boas divisões, porque são provérbios aleatórios, né? São aleatórios, não estão concentrados num assunto só. Mas aqui a primeira divisão é a respeito da correção. Então, uma correção. O que a correção tem que ver com o sucesso das pessoas. Depois temos aqui o controle, vai do verso 2 até o verso 4. Controle, não é? Controlar a boca, controlar as palavras, a língua. E depois do capítulo, aliás, do verso 5 até o final, no verso 25, nós encontramos então as consequências. As consequências por não trabalhar, as consequências por dizer palavras fora do tempo, a consequência de não buscar a coisa justa e assim por diante. Então vamos lá, começa com a correção. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Não atende à repreensão. Ora, às vezes a gente acha que os pais só repreendem, não pode, não vai, não faz, não, faça assim, faça assado. Mas é a função dos pais, não é? Os pais têm essa função de orientar, por isso que o primeiro mandamento com promessa, o primeiro mandamento daquela tábua que tem que ver com o ser humano, né? Esta horizontalidade, podemos dizer assim, que tem que ver com o meu próximo, tem que ver com aquele que está ao meu lado. Então começa com honra teu pai e tua mãe. Assim como a primeira tábua começa com não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Se não tiver outros deuses diante de Jeová, do Deus do céu, do Rei dos Reis, os outros eles podem ser trabalhados com mais facilidade. Da mesma coisa, se você não honra teu pai, não honra tua mãe, conforme diz o mandamento, estou usando a segunda pessoa, singular, se você não os honra, não vai honrar mais nada. Se uma pessoa não consegue, assim, dar a honra, dar o respeito para os seus próprios pais, dará o respeito para a professora, para o professor, para a escola, dará o respeito para os seus amigos, dará o respeito para as autoridades, sejam elas militares, sejam elas de qualquer setor, os mais velhos. Olha, eu já cansei de ver pessoas jovens sentadas justamente naquela poltrona, naquela cadeira, não é? Naquele assento, digo melhor, que é reservado para os idosos. No metrô? Sim, e com maior cara de pau. Se a gente não consegue respeitar os pais, não respeita ninguém mais. Ninguém mais. E esse é um grande problema. Daqui a pouco nós vamos ver alguns capítulos aqui de Provérbios, já ia sair um salmo aqui também. Provérbios, vamos ver, que falam sobre versos, né, que falam sobre a disciplina. E há um problema muito sério com a disciplina. Há uma filosofia que não se pode disciplinar. Ora, claro que se pode disciplinar. Só dando positivo, podemos fazer isso também, mas a disciplina tem que ser aplicada. As crianças têm que se frustrar. Tem que ter essa frustração do não. Você já imagina alguém que não ouviu não? Vai vir para o mundo, vai se formar e vai ouvir uma quantidade de nãos, aliás, antes disso até, e não vai saber o que fazer com isso. Então, crianças têm que se frustrar. Não é? Nós somos rígidos na disciplina para os filhos. Lógico, com amor, com carinho, mas você tem que dizer, olha, aqui é assim, tem regras, vamos obedecer essas regras. É claro que tem que ter disciplina. Então aqui diz, o filho sábio ouve a instrução do pai. Mas o escarnecedor, olha, escarnecedor é uma palavra tão feia, escarnecedor. É uma palavra muito feia, escarnecedor. Esse não atende à repreensão. Aí então a parte do controle. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o desejo
dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então aqui, há controle. A parte do controle. Mas não adianta você saber as coisas e não saber como falar. Não saber como aplicar aquilo. Não ter candura nas palavras. Né? A boca do homem de bem procura o bem. Não é? A boca comerá o bem. A do pérfido, ou aqueles que não têm o mínimo de consideração pelo próximo, é violência. Falta de respeito para os pais, falta de respeito para qualquer outro grupo de pessoas. Então a boca aqui é importante. Mais uma questão do controle. Verso 4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Por quê? Porque trabalham. O preguiçoso não tem nada, ele quer as coisas para ele. Então você não honra pai e mãe, você não aprende a trabalhar, principalmente se os pais dão tudo para os filhos. Se os pais não frustram os filhos dizendo não tem dinheiro para comprar a sua bicicleta. Vamos comprar uma bicicleta usada. Eu não quero uma usada, eu quero uma nova, então não vai ter nada. Por que agora eu vou fazer uma dívida para mostrar para o meu filho? O que eu vou mostrar para ele? Não é que ele é quem manda? É aquela gravura que eu já falei aqui, pena que não ter aqui para mostrar. Não é? Mas aquela gravura que está lá o trono, está sentado o filho no trono e os pais estão lá prostrados diante do filho. Ele manda? Não pode ser assim. Não pode. E nos primeiros anos eu li de James Dobson, de outro John Hunter, também, que falam que os primeiros 3 anos são os anos fundamentais para saber quem é que governa na casa. Cada papel ali estabelecido, até os 3 anos. As crianças até os 3 anos mandam nos pais, batem na cara dos pais. Isso é um absurdo. É um absurdo. Agora então vem as consequências. Eu fiz aqui uma porção de JJJ para ver aqui as consequências, né? O juízo e o justo. Aliás, o perverso e o justo. O justo aborrece a palavra de mentira. Não gosta de mentira. O justo não gosta de mentira. Mas o perverso faz vergonha e se desonra. Por quê? Porque mente. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Então, como é importante essa questão da justiça, né? Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. E eu li em algum lugar, num cartaz desses que mandam pra gente, né? É uma pena que você só tem dinheiro. É uma pena. A maior pobreza é quando a pessoa só tem dinheiro. Esta é uma pobreza. A pessoa só tem dinheiro e não consegue compartilhar. Quando compartilha é para comprar. Você já viu isso? E vão aqui os versos maravilhosos, né? Fala mais de riqueza aqui. Tem uns 3, 4 versos assim que se acompanham nisso, né? Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Com as suas riquezas se resgata um homem, quer dizer, o homem foi sequestrado e as suas riquezas vão pagar o seu resgate. Mas com o pobre não tem nada disso. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Por quê? É efêmera. Muita gente diz assim, mas eu queria ter isso. E apaga. É um cometa, não é uma estrela. É uma estrela decadente, né? É uma estrela cadente, né? É uma estrela decadente. Passou, brilhou e acabou. O justo brilha. Brilha por quê? Porque o brilho do justo não está nele mesmo, está naquele que ele adora como seu salvador, como seu remidor. E vários versos aqui, olha. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Você vê uma geração, trabalha, monta empresa, trabalha, morre.
passa para os filhos. Aí já tem um... Não estou dizendo que são todos assim, mas já tem um... quem sabe, a gente pode vender e aplicar, muito trabalho. Aí vem os netos, aí vendem tudo. E vão passear. E vão gastar o dinheiro. Mas aqui diz que o dinheiro ganho com a força do trabalho, a gente dá valor. Faça o seu filho trabalhar em casa. Faça o seu filho valorizar o trabalho em casa. Não estou dizendo trabalho escravo, não. Dê tarefas para os filhos, conforme a idade deles, claro. Não vai mandar carregar tijolos uma criança de 2 anos, 3 anos. Mas dê um trabalho. O trabalho dignifica. O trabalho honra a pessoa. E ela vai aprender que é por causa do trabalho que ela consegue algumas coisas. Isso não é escravatura, não. Até saiu difícil a palavra aqui. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Sabe, gente que fica postergando, vai postergando. E aí, temos aí outros versos tão lindos, né? A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos, segunda vez que a palavra aparece, né? É intransitável. É gente que quer a maldade. É gente que espera a maldade no outro. Não é? Vamos ver aqui, a pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Vai terminando aqui. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Lembra de algum pensamento aqui, de algum ditado? Você lembra? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. É isso. Você anda com sábio, será sábio. Você anda com insensato, se tornará mau. É isso que devemos ensinar para os nossos filhos. Olha aí quanta coisa boa diz aqui. 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Por quê? Porque ele deve para o justo. Quando ele morre, o dinheiro desaparece, já desapareceu. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Aqui está falando um pouquinho sobre justiça social, sobre os valores que os homens dão para as coisas. O pobre, naquele tempo bíblico, sobrava, eles deixavam na colheita sobrar alguma coisa para que eles pegassem. A terra descansava de 6 em 6 anos, tinha um ano sabático. E aí o que crescia era dos pobres também. Os pobres, as viúvas, os órfãos sempre foram muito mencionados na palavra de Deus. Então aqui é importante isso. Justiça social, igualdade de atenção, igualdade de oportunidades para as pessoas. As pessoas precisam ter uma oportunidade, mas também precisam ter motivação e fé. Se não tiverem motivação e fé, não vão chegar a lugar nenhum. E aqui os versos vão terminando, né? O que retém a vara, olha aí, já começa aqui. O que retém a vara, seu filho, mas o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Aqui está falando sobre disciplina, a vara tem esse significado. Disciplina. Tem que haver disciplina, tem que haver frustrações, tem que haver nãos e sims. Também não pode haver só nãos, porque senão vão entender que o mundo é só negativo. Tem que equilibrar isso, a sabedoria, equilibrar o sim e o não. É isso.